Êxodo 33, do 12 ao 23. Como nós temos falado muito sobre oração esses últimos dias, esta semana especificamente me veio à mente um incômodo ligado ao que nós entendemos a respeito de oração. Na verdade, isso veio de uma conversa com a Raquel, quando a gente questionou o que nós pedimos em oração. Quando que a oração aparece nas nossas vidas? Quando? E eu disse esses dias que ela pressupõe a paternidade divina. Isso significa que orar é pedir? Basicamente, orar é pedir, mas pedir para quem? Domingo passado eu tive uma experiência interessante nisso e refleti sobre isso durante esses dias. Logo que eu saí da igreja, semana passada saí daqui muito tarde no domingo, eu recebi um telefonema de um primo falando que um tio foi hospitalizado lá em Portugal. Foi visitar a filha dele lá e foi hospitalizado. Mas hospitalizado num quadro grave, num quadro muito grave. Isso deixou a minha família, todo mundo muito avariado, a gente ficou triste e, além de triste, preocupado com todos os desdobramentos ligados ao quadro dele e ao que poderia acontecer ligado ao quadro dele estando em outro país. Era uma situação que inspirava muitos cuidados. Graças a Deus ele teve uma melhora significativa depois de sair, desculpe a força da expressão, do vale da sombra da morte, que foi exatamente o que aconteceu, nós sabemos disso. Os médicos estavam esperando a minha tia na sexta-feira para perguntar para ela se tirariam os aparelhos ou não, já para constatar o óbito. E a minha família ficou muito apreensiva, ficou todo mundo muito triste, preocupado. Mas sabe o que eu percebi? Principalmente nas redes sociais, ali no WhatsApp, no grupo da família, eu acompanhei claramente e fiquei muito atento em como a oração aparece em momentos tão críticos. E como as mãozinhas dos ícones, né, dos emoticons que eles falam, aparecem com frequência nos momentos de uma dificuldade, de uma adversidade. Isso me deu uma certeza, na verdade não uma certeza, mas alimentou uma ideia, que nós sempre nos servimos da oração em momentos que temos certeza que não podemos fazer mais nada. Não é verdade? A oração, que é na verdade um meio de graça, como eu tenho dito, e que pressupõe a paternidade divina, que pressupõe relacionamento com Deus, se tornou ao longo dos anos uma fórmula mágica, uma maneira utilitária de se relacionar com alguém que nós acreditamos que pode nos dar aquilo que nós não temos dinheiro para comprar. Concorda comigo? Nós perdemos de vista completamente o que toda a tradição cristã prescreveu sobre a oração. O que a história da igreja desenhou em páginas bonitas sobre a oração, nós perdemos de vista. E o que aconteceu foi que, com toda essa confusão que acometeu o mundo pós-moderno que nós vivemos, a oração se tornou mais um desses meios com os quais se atinge um fim. Ela tomou contornos pragmáticos, ou seja, a gente ora para obter algo, mesmo que seja o conforto para um momento difícil, que nos dá uma suposta ideia de que nós estamos nos refugiando em Deus. Mentira, coisa nenhuma. A gente está falando de oração, na verdade, porque a gente quer alívio da angústia que nós estamos sentindo. Você não está querendo Deus, você está querendo alívio. Você não está procurando por Ele, você está procurando o próprio bem-estar. E a oração na história da igreja, a oração na tradição cristã, e eu ganhei um livro quinta-feira que fala exatamente sobre isso, e já comecei a lê-lo e aquilo encheu o meu coração, nos dá uma ideia de que os santos e os heróis que percorreram as trilhas da oração na história da igreja,
eles tinham um propósito. A oração para eles, ela pressupõe relacionamento com Deus. Eles não querem algo que Deus pode dar, eles querem o próprio Deus. Isso muda toda a história, porque se nós buscarmos hoje o que a oração significa e o que ela representa para nós, na nossa cultura, no pensamento cristão moderno, a oração 100% pressupõe pedidos, fórmulas cada vez mais mirabolantes para se ter o que se quer e que o dinheiro não pode comprar. O que o seu dinheiro pode comprar, você não precisa pedir para Deus. É o velho conflito da autonomia e da heteronomia. É de quem depende e de quem não depende. Estar de joelhos é o simples fato de reconhecer a soberania de outrem. É o que os homens faziam antigamente diante dos reis. Eles se dobravam, primeiro para falar assim: eu estou desarmado, você tem poder sobre mim. E segundo, Senhor, soberano, tudo é teu e eu confio tudo a ti. O que eu vejo nessa história toda, e nessa nossa busca, e eu espero e te encorajo a levar isso mais a sério do que você imagina, muito mais, parar para pensar que nós precisamos redefinir, pelo menos nas nossas mentes, no nosso pensamento, nós precisamos redefinir a noção do que significa a palavra oração. A verdade é, não sabemos, e nós precisamos fazer insistentemente, Cris, essa oração. Senhor, ensina-nos a orar. A gente precisa muito mais do que orar com frequência. Nós estamos precisando aprender a orar, Vânia. Não é só orar todos os dias, não é só falar com Deus o tempo inteiro. Nós estamos precisando aprender a orar. Coisa que eu cheguei à conclusão de que a nossa geração não sabe. Ela não sabe o que a oração significa de fato. E nunca mergulhou nas páginas da Escritura para perceber que a oração vai muito além do que uma petição rasa, cujo objetivo é atender uma divindade, que no caso sou eu. A oração, ela pressupõe, além da paternidade divina, ela pressupõe, além da fé que tudo deposita aos pés, ela pressupõe, além daquilo que eu falei de olhar para o alto no Salmo 46, ela pressupõe, irmãos, ela indica, ela aponta o caminho de quem se entende nessa história como um grande aprendiz, e que se aprender com Cristo, vai pelo caminho correto. Eu ia pregar sobre o Salmo 63 hoje, e ali na quarta, quinta-feira, refletindo sobre tudo isso, me veio à mente de forma muito forte a imagem de Moisés. Eu assisti um vídeo numa madrugada dessa, um pregador falando sobre Moisés, e aquilo mexeu comigo. Nós conhecemos bem a vida de Moisés, e olha que história interessante. Nós estamos falando de um bebê, você lembra da história? De um bebê que o governo, o império egípcio, o faraó, mandou matar todos os bebês. A mãe então pega o bebê dela, o filhinho dela, igual esse que está aí no seu colo, pega um desse, ela calafetou um cesto de junco, é o que a palavra diz, colocou no rio e esperou a corredeira levar. Fácil, hein, Maísa? Você põe, Jéssica, no cestinho? Fala, vai, filho. Ela pôs, e fazer o quê? Mais cedo ou mais tarde, o faraó ia descobrir, ia matar o menino. E acompanhou, mandou a irmã acompanhar o menino descendo pelo rio. E a Bíblia diz que, por aqueles momentos, a filha do homem mais importante do mundo foi tomar banho no rio. Sabe-se lá se ela sabia
que a filha de Faraó estaria ali, e o que dava a ela a garantia de que a filha de Faraó não falasse: Senhor, mais um bebê hebreu, matemos, vamos matá-lo. Era a ordem para matar os bebês. A filha de Faraó bateu o olho, gostou do menino e falou assim: quero para mim. Aí tinha uma menina por perto e falou assim: eu posso arrumar uma mulher de Israel, né? uma mulher dos hebreus, uma ama, para cuidar dele para você. Aí a filha de Faraó falou assim: vai lá buscar ela então. A menina, a irmã de Moisés, vai lá, busca a mãe. Aí a filha de Faraó fala assim: quer cuidar do bebê que eu achei? Faria com todo prazer. Você pode receber para cuidar desse menino? Bom, pagando bem, que mal tem, né? Recebeu, cuidou do filho até o dia em que ele foi apresentado à filha de Faraó e foi considerado seu filho. Nós estamos falando das mãos providentes do Salvador, do Redentor, do dono dessa coisada toda. Eu dizia que numa quinta-feira dessa, nós gostamos dos relatos heróicos. A gente acha bonito o que Joquebede fez, era o nome da mãe de Moisés. A gente acha bonito, mas na verdade a gente não vê as mãos providentes de Deus conduzindo aquele cestinho no rio, para aquele cesto não tombar, e aquele menino, eu fico arrepiado, rapaz, se tornou o libertador de Israel. E por causa de uma confusão entre dois hebreus, um egípcio ali maltratando um hebreu, e depois os homens acusaram ele, Moisés foi embora do palácio. Ele falou assim: eu vou fugir, vou embora. Foi chamado por Deus para ser o libertador daquele povo, e a Bíblia conta que ele liderou o povo de Deus na saída do Egito, aquela grande manifestação do poder de Deus. E há uma cena no filme Êxodos. Eu registrei várias frases daquele filme, mas uma dessas me chamou a atenção. O menininho que aparece para ele, tipo como um mensageiro de Deus, né, como Deus na história, tem uma hora que Moisés, que foi treinado em toda a arte da guerra, toda a ciência do Egito, era um homem extremamente preparado. Moisés estava ali e pelejando para tentar libertar Israel do Egito e não conseguia. E aí Deus virou para ele, através do menininho, e falou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou... Ele falou alguma coisa e Deus virou para ele e falou assim: eu achei que você era um general. Aí Moisés falou assim: eu tentei libertar o povo, mas eu não consegui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer todo mundo? Aí Deus falou com ele assim: não, você tentou tudo que você podia tentar, agora você vai ficar quietinho e eu é que vou fazer. Não põe a mão não. Aquela cena me chamou a atenção. Agora era a hora de Deus lutar com as armas dele. E de cara o rio Nilo foi convertido em sangue, 10 pragas terríveis. Essa é a história de um homem cuja providência divina o guiou durante toda a sua história, e que foi chamado por Deus para viver para a glória dele. E lá num dado momento, Deus virou para ele e falou assim: tá, agora Moisés, vou te conduzir junto com esse povo. E aí vem o pior, né? Você sabe da história. Moisés vai guiar um povo, gente, murmurando, povo que reclamava. E o cara falava assim: gente, vocês estão com fome? Senhor, manda pão. Caía pão do céu. O povo comia de manhã, todo dia, um bolo com sabor meio de mel, né? Devia ser tipo um alfajor, alguma coisa assim. Essas coisas santas. Algo do tipo. E o povo reclamava. A gente gostava do churrasco do Egito. Era lá que era bom. Tudo que Moisés fazia era um problema. Mas o episódio do texto que lemos é o mais emblemático para mim. Moisés sobe o Sinai, recebe a ordem de Deus com as tábuas da lei. Quando ele desce, porque ele demorou um pouquinho, o que o povo fez? Um bezerro de ouro. Moisés pega as tábuas, quebra. Moisés destrói o bezerro, manda matar os idólatras. E aí Deus estava irado com esse povo. Moisés vira para Deus e fala assim: Senhor, eu quero fazer uma oração. E é aqui que eu quero parar e te convidar a entender comigo
essa oração para o nosso 2017. A mesma oração que Moisés fez aqui. Nós não podemos ir para 2017 sem a noção daquilo que Moisés entendia quando viveu naquele deserto e quando passou pelas experiências que passou. Sabe o que nos ajuda na compreensão sobre a vida de Moisés? Um texto paralelo em Hebreus, no capítulo 11, do 23 ao 29. Chega na sua casa, você pode ler. É a história de um homem que, diante da graça irresistível de Deus, ele não titubeou. Ele deixou as glórias do palácio de Faraó. Ele deixou as glórias do que seria a própria vida. Ele deixou a sua própria glória. Sabe para quê? Para glorificar a Deus e viver para a glória dele. É isso. Nós estamos falando de um homem que nesse aspecto glorificar a Deus significava, e essas frases todas aqui extraídas do texto de Hebreus. O texto de Hebreus é assim: ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Não ficou amedrontado com a cólera do rei. Aprovaram o aborto, pastor. É o campo de guerra, né? Dá medo na gente. Ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. E eu gosto dessa frase: permaneceu firme como quem vê o invisível. Como, Moisés? Como você conseguia? A vida desse homem passou então a ser uma literal peregrinação, repleta de altos e baixos, em busca simplesmente da glória daquele que o havia chamado. E quando ele perguntou assim: e quando eu for? Eu vou falar que quem me enviou? Eu vou fazer as coisas para a glória de quem? Eu não trabalho mais para a glória do faraó, meu avô. É para a glória de quem? Aí Deus falou com ele assim: fala que o eu sou te enviou. É para a minha glória que você vai fazer. Um homem que viveu a glória do Egito, as glórias do palácio, mas preferiu amargar a murmuração de um povo chato no deserto, porque era daquela forma, Dudu, que Deus seria glorificado na vida dele. Nós precisamos urgentemente dizer assim: Senhor, ensina-nos a orar. Porque no meio do caos do povo, aquele homem não buscava nada que alimentasse a própria glória. E o bonito de tudo é que o povo, que ele tinha tudo para falar assim: ó Deus, na boa, faz o que o Senhor tem que fazer a partir da minha vida. Agora, se o Senhor falou que vai fulminar todo mundo, fulmina fazendo favor, porque esse povo é chato demais. Não. Para Moisés, viver para a glória de Deus seria se submeter a uma missão árdua. De acordo com o texto de Números, num deserto de serpentes abrasadoras, num calor terrível. Mas viver para a glória de Deus para Moisés indicava um extremo sacrifício de liderança. E mais do que isso, a oportunidade para esse caminho, esse mar vermelho que você vê, acha tudo bonito. A gente acha tudo lindo e não vê as feiuras. A gente não vê as feiuras do deserto. A gente estava assistindo um filme, eu e a Raquel falava assim: engraçado que a gente assiste o filme, mas a gente não consegue sentir a carniça que o povo devia sentir naquele tempo, né? O fedor de algumas situações. Imagina viver num deserto, em situações ali extremas. Esse homem podia muito bem falar: Deus, faz o que o Senhor tem para fazer. A Bíblia diz que ele ora e fala assim: Senhor, se o Senhor fizer isso com esse povo, risca o meu nome do livro também. E ele faz as suas orações, ele faz as suas petições, e nós estamos diante de uma petição aonde Deus já havia falado com ele assim: tá bom, eu não vou fulminar o povo não, pode ficar tranquilo, eu não vou acabar com esse povo não. Aí Moisés faz uma oração que para mim nos vem como uma boa oportunidade de reflexão nesse nosso aprendizado da oração, no interesse de saber orar.
ele faz a oração que todos nós devemos fazer. Ele diz: se o Senhor não for, não tem jeito, eu não vou. Nós estamos precisando aprender a orar. Porque enquanto a gente fica administrando esses nossos desejos, essas nossas futilidades, a gente encontra um homem que orou, pedindo pela presença de Deus. Olha que frase bonita: rogo que me faças saber o teu caminho. Lendo esse texto essa semana, eu li alguns comentaristas, li algumas versões bíblicas, e eu achei bonito quando um camarada falou assim: Moisés não fala assim, Senhor, mostra o caminho que eu vou, manda exército de anjos, que aí a gente chega lá, prepara uma terra boa para eu poder morar. Não, ele fala assim: eu quero saber qual é o caminho do Senhor. É na tua direção que eu vou, não na minha. Eu poderia muito bem ir para qualquer outro lugar. Isso nos ajuda a redefinir a nossa visão sobre oração. Porque esse grande intercessor, é bom você notar, ele não está, o coração dele não está onde está a promessa. O olhar dele não está aonde está a promessa para Canaã. O olhar dele está em qual direção? De Deus, cara. Ele fala assim: é aonde o Senhor for, eu vou também. É aonde o Senhor for, eu vou. Foi o que ele falou. Ele quer saber sobre os planos de Deus. Ele quer seguir os planos de Deus e não que os planos de Deus possam segui-lo. Ele quer saber o que Deus está pensando. Não é que Deus o ajude a fazer o que ele está querendo, não. Ah, eu quero isso, Deus me ajude. Não é assim que a gente ora o tempo inteiro. Tem uma coisa errada, gente. Está tudo errado quando o assunto é oração. A gente não sabe, porque a gente decidiu: eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer. Você decide e diz: Senhor, faz com que tudo corra bem, de acordo com o que eu quero. Agora, a oração para 2017, o grande intercessor, o homem que tinha intimidade com Deus, a Bíblia diz que ele conversava com Deus face a face, era muita intimidade. O homem que sabia quem Deus era, ele fala assim: tá bom, o texto, você lê o texto, nós não vamos ler ele aqui de novo, mas ele fala assim: se eu achei graça diante dos teus olhos, se é isso mesmo, se o Senhor, eu quero saber para onde que o Senhor está indo, porque se o Senhor não for, eu não vou. Não adianta o Senhor falar assim: eu vou acampar anjos ao redor, eu vou dar tudo para você, é lá, o Senhor vai estar lá? Não quero, muito obrigado. A sensação que eu tenho é que Moisés rejeitaria o céu, ele rejeitaria um paraíso, que era o que era prometido para Israel, uma terra que mana leite e mel, era tudo muito lindo, a promessa era maravilhosa. Esse homem era capaz de rejeitar o céu, se Deus não estivesse lá. Isso era o que deveria redefinir o nosso pensamento sobre oração. Eu quero a presença de Deus, eu quero ir na direção que Deus está, não na direção que eu pretendo estar. E a gente vive assim, não é verdade? Toma as decisões e quer que Deus nos acompanhe. E o pior, a gente usa a oração na esperança de que Deus garanta que os nossos sonhos sejam realizados do jeito que a gente quer. Toda a nossa cultura foi tomada por essa maldita compreensão. E se a gente não romper com ela, é grave. A gente não sabe nada a respeito de intimidade, porque orar é estar com Ele. Moisés pede pela presença de Deus e fala assim: se o Senhor não for, eu não vou. É o que nós deveríamos pedir para 2017. Enquanto a gente está esperando, fazendo tantos planos, eu quero saber qual de nós falou assim: Senhor, eu tenho tantos planos para 2017, mas aqui, eu quero é o Senhor.
Eu quero a tua presença. Eu quero ir na direção do Senhor. Para onde que o Senhor está apontando? O Jacques Stone fala muito isso. Nós somos uma geração que não ouve mais a voz de Deus. Não ouve. Nós ouvimos a voz do capital. A gente ouve a voz do bem-estar. A gente ouve a voz o bem-estar, a gente chama hoje de qualidade de vida. A gente chama de qualidade de vida. Agora, a pergunta é: Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é o teu plano? É ali que eu quero estar. A oração para 2017 é a que pede a presença de Deus. É a que implora pela graça de Deus. Olha o que ele fala: como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos o quê? Separados. É a oração do homem que fala assim: primeiro, eu quero saber aonde o Senhor está indo, é para lá que eu vou. E segundo, se não for na tua força, para eu poder viver igual gente decente que te representa, também não serve não, também não dá não. Se o Senhor me olhar com um olhar gracioso, aí nós vamos ser diferentes de todo mundo. Ele ora, não é pedindo bem-estar, não é pedindo uma jornada tranquila, pacífica, tudo sob controle, tudo nos seus devidos lugares, uma vida milimetricamente organizada. Não! Ele fala: Senhor, é em andares conosco que está a diferença. Ele pede por isso. Não é o mesmo povo. Não é o povo que prega as mesmas mentiras, que estão enganando o povo aí afora. Não é o povo que alimenta através das suas liturgias, dos seus cânticos emocionais, das suas pregações triunfalistas. Não é o povo que alimenta o ego, é o povo que o ajuda a pregar numa cruz junto com Cristo. Aí alguém um dia vai bater aqui e falar assim: esse povo não falou de dinheiro, esse povo não falou de prosperidade, esse povo não falou que você é o vencedor, você é isso, você é aquilo outro, e Deus chamou por cabeça, não chamou por cauda, você vai fazer isso, tudo vai dar certo na sua vida. Não! Esse povo é diferente. Fala que você tem que pegar uma cruz para seguir a Jesus, e firme na fé, alguma coisa está acontecendo. Quando a gente fala ensina-nos a orar, nós estamos falando assim: Deus nos agracia o suficiente para que a gente saiba que o Senhor está andando do nosso lado e nos tornando um povo diferente. Está na hora da gente ter meia dúzia de coisas. Pedir a Deus o quê? A gente quer tanta coisa. Senhor, a gente precisava disso, a gente precisava de recursos, precisava de um monte de coisa. Minha pergunta essa é a oração para 2017? Pessoalmente, para a vida dessa igreja? A gente cheio de uma listinha de desejos, né? Põe na árvore lá do Papai Noel. Agora colocar isso na oração, o fruto dos nossos egoísmos mais profundos, usar a oração como um meio para alimentar a divindade que vai destruir a sua vida, que é você mesmo? Não. Nós precisamos gritar: ensina-nos a orar, Senhor. Isso não pode sair da sua boca tão cedo. Por último, há um episódio curioso, né? Deus fala a Moisés. O homem que fala com Deus como ele falou, e Deus fala: tá bom, eu vou te acompanhar, você vai encontrar descanso. Bora, Moisés, tudo certo. Partiu ele: eu tenho mais um pedido. Rogo-te que me mostres o quê? A tua glória. Ele pede pela presença, ele pede pela graça, e ele pede pela glória de Deus. Ele quer vê-la. Ele já tinha Deus presente, mas ele queria mais. Não era suficiente. Nós estamos falando de Moisés. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós não estamos falando de um homem que viveu na nossa dispensação. Nós estamos falando do grande libertador de Israel, o grande mediador do Antigo Testamento. Você sabe quem é Moisés? É dele que nós estamos falando.
Esse Moisés teve de Deus, da boca de Deus, garantias de que Deus estaria com ele, que ele teria bom êxito na sua jornada. Ele fala assim: eu quero mais, Senhor, eu quero a tua glória. É a minha glória que você quer? Ele ora dizendo assim: isso é o que eu considero suficiente para continuar a caminhada. Porque esse povo vai querer me glorificar. Esse povo vai querer atribuir glória a mim mesmo. Nem o corpo de Moisés foi achado. É para viver, você quer viver para a minha glória? É mesmo? Então, agora nós vamos precisar te desglorificar. É assim que Deus faz. E essa é a oração de poder. A oração de poder não é aquilo que dá, aquilo que você acha que merece ou que precisa. A oração de verdade é aquela que fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a parte que eu mais gosto: porque o teu é o reino, o poder e o quê? A glória para sempre. Essa semana, ensinando para os meninos esse negócio que eu tenho mandado para vocês, eu falei coisas assim: a Bíblia fala que nós somos separados da glória de Deus. Aí um perguntou assim: então por que você fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus? Aí eu falei assim: é porque a gente precisa de Cristo para conseguir viver isso, senão a gente não consegue. É a glória de Deus que dará sentido à nossa caminhada. E enquanto a gente viver e orar para que o ego, enquanto essa egolatria permanecer no nosso meio, nas nossas vidas, nada fará sentido. Porque a razão, o sentido, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Ponto final. É o que ele considera suficiente para dar sentido. Olhemos ao nosso redor, irmãos, e eu estou terminando. 1 minuto de descuido é o suficiente para você ver a dança do bezerro de ouro por aí afora. 1 minuto é o suficiente para a gente ver aí, fábrica de deuses em série, e nós corremos o risco de atribuir glória àquilo que não pode ser glorificado. Não é o risco que a gente corre diariamente? Você trabalha para ser glorificado. Você quer dinheiro para quê? Para ter glórias, prestígio. Você quer ser bem falado. Por que quando a gente é criticado, a gente fica tão devastado, tão aborrecido? Porque alguém falou mal do Deus que eu adoro, que sou eu mesmo. É isso que fazemos todos os dias. Sabe o que a gente faz todos os dias, Jéssica? A gente busca a presença, a graça e a glória, sabe de quem? Da criatura, e não do Criador. Seja ela em qual forma for. Está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, né? Os homens, eles adoraram uma criatura ao invés do Criador. A gente adora o trabalho, adora o dinheiro, a gente adora as tecnologias, a gente adora o prazer, o bem-estar, a gente adora o cônjuge, adora os amigos, adora filhos. A gente cria uma lista interminável de ídolos, idolatria pura, que no final das contas são nutrição, são os nutrientes para o maior ídolo que somos nós. E o pior, e aqui é para você tremer as suas pernas, tá bom? É para você sentir a pressão mesmo e não falar outra coisa nas próximas semanas, a não ser assim: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que é o pior? Nós oramos a si mesmo, mas nós nos dirigimos, olha a gravidade disso, a gente se dirige ao Deus vivo e verdadeiro, ao dono disso tudo. Eu estava aqui sentado, na hora que os relâmpagos estavam ali, eu estava falando assim: Deus poderoso, né, rapaz? Um raio desse corta o céu. Olha, pensa, a gente fala com o Deus Criador como se ele estivesse a serviço do grande Deus chamado eu. Quando você bate o joelho no chão,
Não dá uma impressão de que você está orando ao Deus do céu para que Ele sirva ao Deus da terra? Sim ou não? A gente só ora pedindo a Deus para poder fazer pela divindade aqui. Está errado. Nós pedimos por sucesso, dinheiro, pelas ideologias, bem-estar, prazeres, família, amigos. Rogamos por muitas coisas, simplesmente porque nós esperamos que o Todo-Poderoso, que acreditamos ser capaz de realizar tudo, alimente o grande ídolo do nosso tempo, que é o eu. Oração não é isso. Foi assim desde o início, né? A serpente falou. E sereis o quê? Lembra o que a serpente falou? Com Eva? Deus falou que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer não. O que vai acontecer? Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. É o que a serpente está fazendo, Milton, com o povo até hoje, com a gente. Está querendo nos colocar no trono da divindade. A oração em nosso tempo se tornou uma tentação. E por que não dizer uma provocação? Por que não dizer uma blasfêmia? Porque ela tem colocado o Criador a serviço da criatura. Eu tenho medo nesse momento, tá? Porque tudo isso tinha que fazer com a gente assim: Senhor, ensina-nos a orar. E qual foi a resposta de Deus para Moisés, você sabe? Eu irei. Eu vou te agraciar. E eu vou mostrar a minha glória para você. Deus respondeu a oração dele. Moisés não tinha garantia nenhuma de como seria naquele deserto. O que ele tinha era a certeza de que a presença de Deus lhe era suficiente. E tem uma parte bonita no final, né? Que Deus o cobre com a sua mão para que Moisés pudesse ver Deus apenas de costas. Irmãos, um vislumbre da glória de Deus não seria suficiente para que nesse ano de 2017 a gente entendesse o que é a oração que está fundamentada na presença, na graça e na glória dele. Hoje um Deus tem que morrer aqui. Um Deus tem que morrer, chamado eu. E a oração tem um poder enorme para colocá-lo de joelhos e dizer: o verdadeiro fim e a verdadeira oração está fundamentada na glória do Deus vivo e verdadeiro. Vamos pedir a Deus para nos ensinar a orar. E que o nosso 2017 caminhe nessa direção. De gente que pede pela presença, pela graça e pela glória de Deus. Vamos fazer isso agora? Você pode colocar sua vida diante de Deus?